Mas agora nós vamos abrir o portal para a chegada da Marina Buffon ao Gazeta Esportiva. O desempenho do Crespo está gerando preocupação no São Paulo? Então, o desempenho do Hernan Crespo, apesar da vitória no último sábado ali sob comando do time do São Paulo, tem gerado algumas dúvidas sim, mas mais dúvidas do que o desempenho dele foi uma fala que ele trouxe ali, que ele disse, na coletiva de imprensa após esse triunfo sobre o Bahia. Só para contextualizar para vocês, a gente está aqui em frente ao CT da Barra Funda, CT onde o São Paulo treina diariamente, não treinou ontem, não treinou hoje porque o elenco teve folga, se reapresenta amanhã pensando no duelo contra o Vasco no domingo, mas o Hernan Crespo vem aí participando de reuniões, tem tido conversas pontuais aí com representantes da diretoria para falar sobre o planejamento do ano que vem. E aí, no sábado, durante a coletiva, ele foi questionado ali sobre os pilares do ano que vem para o São Paulo, para 2026. Afinal, o São Paulo não disputa mais nada nessa reta final de temporada, apenas uma vaga direta para a Libertadores ou uma vaga na pré-Libertadores. E aí, ele fala um negocinho que chamou a atenção de muita gente. Ele não foi muito seguro não, ao garantir a sua permanência aqui no clube no ano que vem. Olha aí, então, ele falando, 2026 eu não sei se eu fico, eu acho que sim, mas não se sabe. Essa fala pegou um pouquinho o pessoal aqui, diretoria, algumas pessoas da parte interna do clube de surpresa, porque justamente ele vem participando aí dessas reuniões. Amanhã, inclusive, vai haver uma reunião importante aqui no CT com ele, sua comissão técnica e também aí Júlio Casares, Carlos Belmonte e outros integrantes aí mais altos da cúpula da diretoria São Paulina, justamente pensando no ano que vem. Quem deve sair, quem deve ficar, quem deve chegar de reforço para o ano que vem, o que deu errado nessa temporada, o que pode melhorar, enfim, aí muito vem se falando sobre desempenho, que é o que você perguntou, Michele? Então, o Crespo está aí fez 24 jogos sob comando do time, são 10 vitórias, 10 derrotas daquela fase muito ruim que ele passou pelo São Paulo aí, foram 7 derrotas praticamente seguidas em 8 jogos e 4 empates. O aproveitamento é inferior a 50% e ele vem justamente num período em que o Luiz Subeldia havia sido muito criticado nesse próprio Campeonato Brasileiro, que é onde o Crespo não está conseguindo extrair muita coisa. Claro, teve a vitória contra o Bahia, mas também teve muitos resultados negativos, além, é claro, das eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu vou voltar com vocês para vocês discutirem tanto a fala do Crespo quanto o desempenho dele. O que vocês fariam? Obrigada, Má. O que você faria, José Paes? O Crespo ele é um bom treinador, mas ele tem demonstrado uma certa insatisfação com alguns pontos também lá dentro do São Paulo. Por exemplo, o São Paulo agora vai alugar o Morumbis para uma série de shows. Não joga mais lá, né? Não joga mais lá, vai ter que jogar na Vila Belmiro. 4 jogos. Isso, o Crespo, era uma decisão que já estava tomada antes da chegada do Crespo, ele tem que acatar, mas para o ano que vem é uma coisa que ele não gostaria de vivenciar caso ele fique no São Paulo. A questão do departamento médico está cheio toda hora. Reforços. Claro que quer reforços. Para ter reforços, você tem que movimentar o caixa. Claro que quer reforços. O São Paulo é um time que carece de reforços. Então, mas a conta precisa fechar, Só para terminar o raciocínio. O Crespo, essa questão do departamento médico, toda hora muitos jogadores. Precisa haver também ali um consenso de o que está causando essas lesões. Então, assim, são algumas coisinhas que vem pegando, que o Crespo tem analisado para ver se ele vai continuar ou não no São Paulo. Mas você acha a questão do reforço. Ele que está decidindo não ficar, vocês acham que, ou ele está sentindo que está começando a esquentar a chapa pro lado dele? O que vocês estão achando? Ele precisa de uma definição da diretoria em relação a alguns pontos, Michele. Principalmente sobre reforços, claro, e sobre essa questão do Morumbis. Não pode o São Paulo chegar numa reta final. Ficar. Ele não está querendo ficar? Não, eu entendo que ele até quer ficar, mas algumas arestas têm que ser aparadas. Não pode você não ter o Morumbis numa reta final, Garra. Mas às vezes de você campeonato, tá de São Paulo brigando pro Libertadores. Não pode. Precisa de dinheiro para contratar reforços? É lógico, o futebol hoje é muito dinheiro? Mas tem que haver aí uma coisa, tem que se colocar na balança e se pesar direitinho o que você quer para a temporada, falando esportivamente, Garrafa. Não, é um direito do Crespo, exigir as condições de trabalho que ele entende que sejam ideais. Agora, também ter um entendimento se o clube que ele dirige tem condição de atender essas exigências. Não é? Hoje fazer futebol é muito difícil. Caro. A gente está falando aí de clubes grandes, de marcas expressivas no mundo do futebol, mas com sérias dificuldades financeiras. Claro, essa é apenas uma pontuação, daqui a pouco a gente pode detalhar mais sobre a situação. Só te complementando, a dívida do São Paulo está quase ali com a dívida do Corinthians, tá?
porque aí, né, há aquela cobrança, não, eu preciso de reforço, entendeu? A conta acaba não fechando, tem que pagar a conta. O Palmeiras também joga, o Palmeiras também paga esse ônus, talvez não de forma seguida, não em reta final de competição, mas já foi assim um ano em outras oportunidades, na reta final de competições, o Palmeiras quase não jogou, acho que contra o Corinthians no Allianz, teve que fazer uma logística danada para mandar um jogo lá no Allianz Parque em final de campeonato. Então, a gente fica pensando aqui, a gente elogia tanto o Palmeiras nesse ponto, se o Palmeiras passa por isso, por que o São Paulo não poderia passar? O cenário ideal seria não passar, mas às vezes é necessário. Agora, respeito o ponto de vista do Crespo, ele tem as suas exigências, mas eu não vejo assim, não, acho que há um grande risco dele sair, não. Acho que a coisa pode ser bem administrada entre as partes lá, e a permanência seria o ideal. Toda troca de técnico, ela é traumática no mundo do futebol, né? Então eu torço para que o Crespo consiga dar uma sequência ao trabalho. Bom, vamos fazer um novo contato com o Silvério? Era ídolo. Eu acho dentro de um jogador campo. monstruoso. Sim. Talvez um dos caras mais foda que eu vi jogar pelo São Paulo. Eu acho que é ídolo. Porque você está levando em consideração que ele jogou no Palmeiras ou que depois que ele terminou a carreira, todas as relações que ele teve, uma no São Paulo, saiu, voltou, jogou para todo lugar, falava mal do Tele. Então, eu acho ele ídolo. O próprio Cafu também, né? O Cafu é o ídolo do São Paulo? O Miller é mais. O Cafu é ídolo do São Paulo? O cara saiu, vou pro Juventude e foi pro Palmeiras. Esse cara é ídolo. Né? Quebrou um negócio contratual que tinha com o São Paulo. O que as pessoas entendem como ídolo? É um cara que joga pra cacete? Isso é uma coisa individual também. Então, tem gente que por questões políticas não quer saber de olhar o Raí. O Giovanni Basílio. O Miller é ídolo demais. Pois é, ele jogou em todos os times. Ele deve ser ídolo do Palmeiras também. Foi campeão, eu nunca me esqueço. O Jonas Oliveira me fazia esquecer. No Cruzeiro, jogou no timaço, não sei o que lá. Miller no Cruzeiro. Eu acho ele ídolo. 2000. Mas não é discutível? Não é do ponto de vista do que é ser ídolo, não é sempre vai ser discutível quando tem um forte componente subjetivo aí. Giovanni fala, Miller ganhou 16 títulos do São Paulo. Ok, coloca o Miller pra jogar hoje nesse time do São Paulo. Esse é o ponto, meu caro. Mas eu acho que comparar as épocas. Não é número de títulos que faz. Claro que faz um cara ser ídolo. É a relação que eles estabelecem. Exato. Outro dia quiseram. Hoje você estava perguntando de quem? Do Borges, que eu adorava. Do Hugo, que eu adorava. Da Roberto, do Palhinha, dessa outra. Caras que participaram de épocas muito vencedoras, eles estão sempre na nossa memória e tal. Não é o caso agora, essa época é dificílima. Exatamente isso. A época que o Peixinho veio aqui, o cara do primeiro gol do Morumbi veio aqui, na minha época estavam construindo um estádio, não tinha jogador bom, né? A gente tinha lá o Roberto Dias, tal, que era um baita jogador, mas você vê, né? O Roberto Dias é o ídolo. Não conquistou nada. É um ídolo. É um ídolo, claro que é um ídolo. Né? Possivelmente no tempo de hoje não é perdedor, não ganhou nada. É um jogador de condomínio. Isso varia em dimensão de acordo com a fase, com a história. Né? Por exemplo, o Jorginho Putinati, o Jorginho Pé Frio foi ídolo do Palmeiras. É ídolo da história do Palmeiras. O Palmeiras não ganhou nada. Então, mas ficou com o Jorginho Pé Frio. Se o Jorginho... Sim, mas é um ídolo. Não é verdade? Olha o nome do cara. Ele não seria ídolo. O Luiz Fabiano é um tremendo do ídolo do São Paulo e ganhou quase nada. Então, eu acho que essa é uma boa comparação. Aí eu acho uma boa comparação com o Luciano. Sim. Acho mesmo. Muito boa comparação. Eu acho que o Luiz Fabiano foi muito mais jogador. Uma comparação de alta octanagem. Alta octanagem. Isso aí, uma comparação. Porque, vejam bem se vocês concordam comigo. Primeiro, não ganhou muitos títulos. Aliás, o título sul-americano ele conseguiu ser expulso na primeira partida de ida. O centroavante foi o William José do Bahia no jogo final, né, contra o Tigre. Então, assim, o Luiz Fabiano era suspenso quantas vezes? Quantos cartões? Prefiro brigar do que não sei o que lá. Prefiro não sei o que lá, não sei o que lá. Fez um monte de gols, não conquistou tantos títulos, né, mesmo? Sim. E tinha essa situação. Perdeu gols importantes, né? E é um ídolo popular. Eu acho que o Luciano ele não está na mesma categoria, mas acho que ele tem as suas semelhanças. E os dois têm muita proximidade. Deixa eu perguntar para você. Fala, Tio. Desde que você é São Paulino? Não sei. Então, desde que você acompanha o São Paulo, quem é o maior ídolo para você do São Paulo? Eu sou de 2002, né? Pois é. Então,
peguei Rogério Ceni ainda. Finalzinho de Rogério Ceni, mas assisti Rogério Ceni. Vi Rogério Ceni. Mas se você for pegar essa galera da minha idade, que começou... 2005, por exemplo, eu tinha 3 anos, então eu não vou ser hipócrita. Eu assisti a Libertadores. Não assisti, eu era um bebezinho ainda. Se você vai pegar o pessoal da minha idade, todo mundo fala do Luciano, fala que, não, porque o Luciano, que não sei o quê, porque pegou essa geração do São Paulo dos últimos anos, que era um pessoal que já estava começando a entender de futebol, já estava começando a acompanhar. Isso que eu falo, daqui 10, 15 anos, eu vejo o pessoal da minha geração, que é essa geração 2000, olhando pro Luciano e falando, nossa, ele é muito grande. Mas eu falo que é o Rogério Ceni, porque é o Rogério Ceni, né? Mas eu acho estamos falando de um cara que é indiscutível, do Rogério Ceni. Exato, mas eu acho legal esse ponto de vista da Isa, porque assim, obviamente a gente tem que levar em conta o aspecto geracional. Então, Isa, eu queria que você ajudasse a explicar, né? Você que vem de uma outra geração do que a nossa, queria que você explicasse o que, no seu contexto, assim, na escola, com os amigos, quando você começou a se interessar por futebol, o que era ser São Paulino para essa galera? Porque é um pouco daquilo que a gente via no palmeirense, no santista, que era zoado pra caramba, que era um time rebaixado. Pergunta pro Palmeirense se ele gosta do Valdívia. Ele adora o Valdívia. Então, mas aí... Mesmo esse Palmeiras que ganha tudo, os caras falam, pergunta pra um cara que acompanha, é uma memória, como a gente falou, é uma memória, figura das vacas uma memória afetiva. Então eu queria perguntar pra Isa, isso assim, o que você, no seu contexto, de como você cresceu gostando de futebol, o que representava torcer pro São Paulo? Assim, o tamanho da encrenca que era isso. Eu acho que diferente dessa geração dos anos 90, a gente não pegou o São Paulo campeão de tudo, campeão mundial, o São Paulo que meteu 2 Libertadores seguidas, 2 Mundiais seguidos, que eu imagino que isso tenha sido muito legal. Mas nossos pais estavam, crescendo nessa época. Então, eu acho que o torcedor do São Paulo, que nasceu assim comigo, cresceu comigo, realmente torce pro São Paulo. Pegou aquele São Paulo com anos de seca. Sim. São Paulo que o último título, até pouco tempo atrás, tinha sido Sul-Americana, Florida Cup. Entendeu? Florida Cup, Arnaldo. Era essa Copa referência. Copa Mickey. Era essa referência que tinha. O Sidão no gol. Isso era motivo de brincadeira entre o pessoal. 2012 o Corinthians estava ganhando o Mundial, verdade. O São Paulo estava na Sul-Americana disputando ainda. Então já era um patamar diferente, entendeu? Eu lembro que entre o pessoal assim que era São Paulino, eu tenho muito amigo São Paulino, inclusive, a piadinha que o pessoal fazia, os palmeirenses e os corintianos, eram isso. Você tá sem ver título do seu time há quanto tempo? Porque até o Paulista não tinha nenhum título de relevância. Até a Copa do Brasil, inclusive, não tinha um título de relevância nacional tão grande assim, que o pessoal acompanhou, já tinha uma certa idade, já viu mesmo, entendeu? Então, foram muitos anos nessa seca. Então, é uma galera que eu falo, se você nasceu nesse período, se é São Paulino, você vai morrer São Paulino. Isa, você se formou recentemente. Formei em em 2023. E tá entrando no jornalismo esportivo. Como é que você vê jornalistas já com estrada, batendo boca nas redes sociais, em programas de TV e tal, um clima meio bélico, assim, com um forte teor clubista? Como é que você está vendo esse ambiente do jornalismo? Nossa, eu estava tendo essa conversa com o pessoal que trabalha comigo esses dias. A gente falou, o clubismo está matando o jornalismo, porque o pessoal não sabe mais diferenciar. Eu acho que, tudo bem, tem gente que escolhe falar o time, tem gente que não escolhe. Esse pessoal que se forma mais comigo, a gente esconde mais, até por uma questão de segurança. Vivo no Morumbi, mas eu também vou no Allianz, Quebra Galho, fazer plantão, já fui pra Vila, já fui pra vários estádios. Mas você vê que esse pessoal que às vezes nem assume tanto que torce pra um time, você não vai ver a pessoa com a camisa, mas teima na coisa, assim. Fala, não, porque assim, ponto final. Por exemplo, erros de arbitragem muito claros, assim, que você vê que tá na regra. A última rodada, por exemplo, do Palmeiras, a questão do Gustavo Gomes, gente, tava na regra. Mas você vê, não, porque tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando foi o contrário, você falou outra coisa. Não, mas agora, é diferente, o contexto é outro. Então tem muitas... A gente olha assim, já o que tá acontecendo. Você se vê, por exemplo, batendo boca com um colega seu via Twitter, via Instagram e tal... Eu acho que você discordar e você ter argumentação pra conversar com a pessoa é uma coisa. Você vai saber discutir, você vai debater de um jeito, mas ficar batendo boca já não é muito da minha praia, assim, sabe? Isa, curiosidade, assim, pura curiosidade. Por que você escolheu o caminho do jornalismo e do jornalismo esportivo?
eu sempre gostei muito de futebol. Tipo, sempre curti. A minha família sempre gostou bastante, né? Então eu cresci tendo muito esse contato com futebol, com meu tio, eu sou criada pelos meus avós, né? Com os meus avós, sempre foi uma coisa muito grande. Eu lembro quando eu era pequenininha, minha avó deixava passando assim na TV, eu dormia no mesmo quarto que ela. E ela, ai, vó, eu quero assistir outra coisa, ver futebol que já vai tirar sono. E eu ficava entretida assistindo. Então, Aí não dormia. eu não dava sono. Eu fui começando a gostar. Mas pensar em trabalhar com futebol mesmo, que eu lembro que eu tive esse lapso, já era um pouquinho mais assim pra adolescência, que foi quando eu comecei mesmo a ir muito pra estágio, lá pra 2016, 17, que eu tava entrando no ensino médio. Quase que eu fiz direito, eu enfiei na minha cabeça que eu ia ser delegada criminal. Olá! Nada a ver. Desisti, porque eu gostava tanto de futebol, e eu tive um professor que foi muito marcante pra mim, era um professor de história, que ele falou, cara, eu te vejo jornalista, eu te vejo subindo a escada da Casper Libero, que foi a faculdade que eu formei. Aí, aqui, Casper. Garoto, isso virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu gosto de futebol. O que dá pra eu juntar e trabalhar com isso? Não vai ser sendo delegada, vai ser sendo jornalista. E aí fui, eu dei muita sorte que logo de cara eu já consegui entrar como estagiária no Lance, entrei como estagiária de São Paulo. Então você pensa, eu tinha 19 anos cobrindo um time do tamanho de São Paulo. Eu peguei o finalzinho da campanha do Paulista. Então, eu tava ainda aprendendo as coisas. Aí eu falei, gente, que legal isso aqui, tô gostando. No meio da pandemia, né? No meio da pandemia, então era tudo... A minha primeira coletiva de imprensa foi virtual, via Zoom, entendeu? Então, eu comecei a trabalhar bem no meio da pandemia. Você lembra com quem era o... Foi aquele jogador, o Jackson Mendes. Jackson Mendes. Lembram dele? Sensacional. Por onde Primeira anda? coletiva virtual com Jackson Mendes. Por onde anda o Jackson Mendes? Não faço ideia. Isso é uma grande história, já gostei dessa. O Jackson. A gente, quando viu ele em campo, já esqueci. Ele não tá na MLS? Você sabe até que, como delegada, você teria contato com alguns assuntos futebolísticos. Tá no Independente Del Valle, rapaz. Tá no Del Valle. Tá no Del Valle jogando contra o Galo. Exatamente. Jackson. Veremos Jackson Mendes em campo hoje, então. Arroz do Galo hoje. Ó, tem um cara aqui falando em adversários, tal, não sei o quê. Tem um perfil aqui, só vou mandar um abraço, porque ele tá mandando as mensagens meio sem nexo. O São Paulino que torce pro Palmeiras. Um abraço pra você. Mandou superchats aqui pra gente. Né? Porque falaram que... Teve isso? Não, porque os paulistas estão torcendo pro Palmeiras contra o Flamengo. Tem isso? Não tem, claro que não tem. Pô, eu saí na rua praticamente tirando a camisa pela cabeça quando eu soube que tava 3-0 o jogo pra LDU. Pô, algum não palmeirense achou legal que o Flamengo perdeu no Fortaleza, que pode ter deixado... Não, depois que... Agora pergunta pra Isa também. Depois que o São Paulo passou aquele perrengue com a LDU, você achava que o Palmeiras também fosse sofrer dessa forma, como sofreu? Ou você achava que era... Pô, o São Paulo é fraco... O Luciano perde muito gol, o Bobadilha, não sei o que lá. Foi bom o São Paulo não passar porque ia ser atropelado pelo Palmeiras. Mas eu acho que passaria do Palmeiras, sabia? É polêmico isso. Todo mundo discorda de mim quando eu falo. Eu acho que sim. Eu acho que São Paulo e Palmeiras é um negócio diferente, assim. Posso fazer um parênteses rápido? Imagina se o São Paulo tivesse passado e o São Paulo e o Palmeiras fosse depois do São Paulo e o Palmeiras do Brasileiro. Nossa! Foi tudo o que aconteceu. Nossa, sangue no... Aí que o Luciano ia ser expulso com 15 minutos de jogo. Pesado. Ia ser pesado o negócio. Mas eu confesso que eu achei que na altitude ia dar uma sofrida. Porque a altitude... E eu sempre falei, o time da LDU... porque joga no Equador, é mais distante. Gente, o time é chato. Time chato. É chato, é um time chato. E não é de agora, é um time chato, assim. Eles têm uns personagens que já a gente vai ver na Europa. Aquele Azul Garay já tá lá, entendeu? Os caras que jogam muito bem e eles correm muito. Toda arrancada que eles têm é um Deus me acuda, assim. E no próprio jogo com São Paulo foi isso. Então eu falei, vai ser sofridinho, vai ser 1-0 talvez LDU. Saiu 3 gols. O Palmeiras não jogou nada. Eu tava assistindo pra ver. Eu falei, gente, eu vou assistir isso daqui que eu quero ver o que vai dar. Gente, não jogou nada, assim. Você pensa, em 45 minutos, sem contar os acréscimos, fez mais gols do que nos 180 que jogou contra o São Paulo, entendeu? Até a gente tava, participando de um podcast hoje um pouco mais cedo, que é aquela coisa, eu pego o exemplo da LDU, porque muita gente fala, porque o São Paulo... O que adianta ir para Libertadores o ano que vem se conseguir se classificar, tal, não sei o que lá. Se não tem time para ser campeão da Libertadores, não terá time para ser campeão da Libertadores. Isso é bem relativo, né? A gente pode ter, não será nenhuma surpresa agora. Pode ter uma final Racing e LDU, pode ter.
Pode ter a final dos favoritos ainda, pode, Flamengo e Palmeiras, mas pelo que fizeram na primeira partida, sobretudo a LDU, a gente pode ter uma final, porque assim, a Copa permite que você, com uma boa partida, exercendo o mando, que você surpreenda, né? E acho que se o São Paulo pudesse voltar, seria o ideal o ano que vem. O próprio Palmeiras, né, sofreu, quase foi eliminado, né? Fez aquele jogo mágico contra o River fora de casa. Aí, tudo bem, outro contexto, sem torcida e tal. Aí tomou um sufoco ali que era... Tomou né? um gol na frente. Exato, ó. O São Paulo ganhou um motivo a mais para sonhar e se emocionar. Brenner, um dos grandes nomes revelados nas categorias de base de Cotia, falou abertamente sobre seu amor pelo tricolor e deixou a torcida empolgada com a possibilidade de um retorno no futuro. Em entrevista à TNT Sports, o atacante, atualmente no FIC Cincinnati dos Estados, não escondeu a saudade de vestir a camisa do clube que o revelou e marcou sua trajetória no futebol brasileiro. Brenner lembrou com carinho dos tempos em que viveu seu auge com a camisa tricolor, especialmente na temporada de 2020, quando marcou 22 gols em 44 jogos sob o comando de Fernando Diniz. Na época, o jovem atacante se tornou uma das principais peças da equipe e caiu nas graças da torcida, que o abraçou como um verdadeiro filho de Cotia. Eu sempre acompanho todos os jogos do São Paulo. Estou sempre torcendo e vibrando daqui. Se um dia eu voltar ao Brasil, minha prioridade será o São Paulo. É o clube que me abriu as portas e me fez quem eu sou hoje, declarou Brenner, com emoção visível nas palavras. O sentimento é de pura gratidão e lealdade, menos algo que toca o coração da torcida, que jamais esqueceu o talento e a entrega do jogador dentro de campo. Mas o carinho não é só dele. Brenner revelou que sua família também tem uma forte ligação com o São Paulo, o que torna o laço ainda mais especial. É o clube que minha família tem a maior gratidão. Se um dia houver a chance de eu voltar e o São Paulo quiser, minha prioridade será o tricolor, reforçou o atacante, emocionando ainda mais os snowpolinos espalhados pelo mundo. Atualmente, Brenner tem contrato com o FC Cincinnati até junho de 2028. Mas a chama tricolor segue acesa em seu coração. Mesmo longe, ele continua acompanhando o clube de perto e vibrando a cada vitória. Nas redes sociais, as palavras do atacante incendiaram a torcida, que já começou a pedir sua volta em 2026, destacando a falta de um jogador com sua qualidade e faro de gol no elenco atual. Volta logo, Brenner. O Morumbis te espera de braços abertos, escreveu um torcedor. Um menino de Cotia que nunca esqueceu suas origens, comentou outro. Mostrando que o amor da torcida permanece vivo enquanto isso, o São Paulo segue sua caminhada no Brasileirão Betano, em busca de estabilidade e de uma vaga na próxima Libertadores. A equipe venceu o Bahia por 2-0 no Morumbis, com uma atuação convincente, e agora se prepara para encarar o Vasco no domingo 2 às 20h30, em São Januário. A grande novidade é o retorno do zagueiro Rafael Tolói, que volta a ser relacionado após o período de recuperação. O clima é de confiança e união. Sob o comando de Hernan Crespo, o tricolor mostra evolução e quer fechar o ano em alta. E enquanto o elenco batalha dentro de campo, Brenner segue como um torcedor apaixonado, sempre de olho no que acontece com o clube que o formou. O São Paulo faz parte da minha vida. Onde eu estiver, vou sempre torcer e carregar essa camisa no coração, disse o atacante. A torcida emocionada responde com o mesmo sentimento. Uma vez tricolor, sempre tricolor. E você, torcedor, acredita que Brenner deve voltar ao São Paulo no futuro? Deixe o comentário mostrando seu amor pelo clube e diga: o Morumbis está pronto para ver o filho de Cotia voltar para casa.